Olá, olá, boa tarde. Sejam todos super bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal, o IAI IA. Esse é o 11º. É, nem imaginei que fosse chegar tão longe, mas ainda temos convidados confirmados já até maio, então a conversa não vai parar. E qual que é a proposta da conversa, né, desse podcast? A proposta é que a audiência, todo mundo que está participando aí de casa, que está assistindo, que está almoçando com a gente de boca cheia ou não, que possa participar. Então, aqui a gente fala menos sobre verdades absolutas e mais sobre inconclusões, né? Então, a ideia é que a gente possa criar conhecimento de maneira colaborativa, através de uma conversa, né? Então, deveria ser uma conversa, quase que uma conversa de boteco, mas uma conversa onde se cria conhecimento, né? Então, está todo mundo super convidado que estiver de casa a participar. Através dos comentários, né? Então, escrevendo os comentários, eu trago aqui para a tela é, e a gente traz para a conversa. Se alguém puder encarecidamente, o Davi Prata, meu amigo, sempre faz esse trabalho, que é de me confirmar se está tudo ok. Eu estou tentando acessar aqui o LinkedIn só para ver se está tudo ok, né? Nossa transmissão, eu acho que sim. Espera aí, só um segundinho. Tá, tá rolando, tá rolando. Beleza. Então vamos lá. Para mim é um prazer é, trazer esse convidado hoje para conversar sobre IA. Acho que ele é um ótimo exemplo de alguém que não necessariamente está envolvido nesse mundo de tecnologia ou veio desse mundo de tecnologia e nem por isso ele não aproveitou a oportunidade de fazer da tecnologia algo que é benéfico para ele. Então, conheci ele aqui no LinkedIn também, eu acho que foi por intermédio da Maria Clara Lopes, que é a mocinha do dedo de ouro, então onde ela aponta, sempre aponta pessoas incríveis. Deixa eu convidar ele aqui hoje, o Sérgio Luciano está aqui com a gente. Seja super bem-vindo, Sérgio. Tá no mudo. Pronto, cheguei. Aí, Cheguei presente. Oi, boa. gente. Que bom, Adrian, contar mais sobre essa experiência e vamos embora. Sou, como dizem as pessoas atualmente, porque a gente adora dar rótulo para tudo, né? Vibe coder profissional. Vibe Coder. Ou, como eu É, gosto de brincar, eu sou supervisor de IA programadora, eu sou microgerente de IA programadora. boa, boa. Já dá uma glamourizada no cargo, né? Já fica mais bacana, já tem gestão, entendeu? Já pode botar uns conteúdos de liderança. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, super bem, seja super bem-vindo aqui para o papo. Eu sempre peço para todos os convidados que eles se apresentem, mas primeiro eu não queria saber o que você faz, eu queria saber quem você é. Ou seja, quem que é o Sérgio Luciano? Como que eu te chamo? Sérgio Luciano, Sérgio Luciano. Pode ser Sérgio mesmo, eu coloco Sérgio. o Sérgio Luciano por força do hábito. Boa, boa. Então, Sérgio. Me conta um pouquinho quem que é o Sérgio, quem que é o ser humano por trás da capa aí. Cara, eu consigo resumir isso em uma frase curta. Eu sou um mineiro, minha identidade principal, eu sou de Minas Gerais, nerd e gamer, a minha segunda identidade principal, que gosta de conversar, aprender com o cotidiano e escrever. E é isso. E o resto vem no pacote. Então, E o esse é o re- minha identidade. Boa, boa. E hoje você está morando aonde? Cara, eu tô na Bélgica desde 2022, com passagem no Brasil de vez em quando, porque a minha companheira, ela é belga e ela resolveu vir para cá. A gente morava no Brasil e aí eu falei, vamos embora, não tenho nada a perder. E aí tô para cá tentando viver de reais, porque eu não ganho em euros, e tentando dar conta de fazer minhas coisas online na medida do possível. Boa, boa. E do ponto de vista, aí tá frio? Não, cara, começou a primavera, tem agora no solstício, 23 de março, se eu não me engano, tem 2 semanas, Aham, tá é saindo do verdade. frio pro calor. Tá claro. Beleza.
Tá Que beleza, escurecendo só às 8h30, mais ou menos. que beleza, que beleza. Bom, agora que a gente conhece um pouquinho do Sérgio na pessoa física, casado, né, Sérgio? Casado, você falou, você tem uma Casado, companheira. faz 11 Filhos também anos. não? Não, Não, felizmente não não. ainda. Ainda. Felizmente não ainda. É, Boa, não quero, amanhã eu não sei, mas por enquanto não quero. Já tem boa, muitas coisas para boa, cuidar no mundo. boa. É uma decisão sábia. Olha, eu que tenho os dois, eu tô te falando, você está tomando uma decisão sábia, porque realmente dá muito trabalho, consome muita energia, mas tem muita coisa boa também. Mas enfim. E na pessoa, e na pessoa jurídica e o Sérgio no trabalho, com que tipo Ui, de coisa você teve envolvido? Me conta um pouquinho aí da tua vivência aí. cara, isso é um caos. Para chegar até o que eu faço, eu acho que é bacana. Eu venho de uma área de 10, 12 anos de experiência em logística, mais ou menos. E pelo menos uns 7 numa área bem técnica, trabalhando com gestão de processos e melhoria contínua. Numa multinacional, tive algumas experiências fora, ajudei a resolver BO de operação de cliente no exterior, essas coisas assim. E aí eu fugi dessa área, era algo que eu sabia fazer, sou bom em organizar coisa para os outros, para mim eu sou péssimo. Só que eu me dei conta de que minha paixão era psicologia. Aliás, a psique, não a psicologia em si. Aí em 2017, eu meio que consegui fazer uma transição, abri junto com a minha companheira a Colibri, a nossa empresa. Hoje sou só eu sócio, mas antes era eu e ela. E o meu trabalho principal foi comunicação não violenta. Desde então, desde 2014, eu mexo com CNV em 2017 formalmente enquanto empresa. Passei para a área da psique, mais propriamente dito, quando eu comecei a me aprofundar em dois temas, democracia profunda e psicologia junguiana, que trazem para mim um fundamento, uma base para eu perceber as relações a partir da complexidade, porque eu estou falando de olhar a dualidade constante. E nesse meio do caminho eu resgatei todas as minhas habilidades do passado, como eu vim da logística, eu comecei a programar. Aliás, comecei não. A única experiência que eu tinha de programação era Visual Basic, for Applications, então eu fazia até café no Excel. Desenvolvi vários sistemas, por onde eu passei só com Excel. E aí, nem sei se isso é ser programador, né? Daqui a pouco alguém me critica dizendo que eu não sou programador, eu só usava o Excel, mas enfim. Sempre E terão aí, haters. é, e aí eu resolvi colocar a IA para jogo, na real, e percebi o potencial dela para eu fazer algo com sentido. E aí deve ter 1 ano e meio que eu comecei a brincar com IA e eu me surpreendi com o que eu dava conta de fazer. Então eu também tenho investido minha energia em desenvolver algumas coisas assim. E, e de tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, o que que foi o teu momento uau? Ou seja, o que que foi a hora que te chamou muito a atenção e você foi atrás de saber mais? Antes, só dando as boas-vindas aqui para Karen Centenara, que está aqui com a gente. É, mas me conta, o que que foi o momento de. Foi, cara, eu percebo que foi. Eu já meti o pau em IA, já falei que não vai dar certo, que o mundo vai acabar por causa da IA, um monte de coisa. Eu já fui hater, depois virei super fã, e hoje eu sou um pouco mais consciente dos dois lados da moeda. Eu acho que o que eu me dei conta, eu acho que é do jogo social que a gente vive, que a gente só consegue ir para um sentido contrário se a gente, de fato, tiver uma grande revolução, e essa grande revolução não significa uma coisa fofa, porque existem coisas de Uhum. poder, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu me dei conta, e aí, porque eu acho que o que está envolvido com inteligência artificial é muito mais do que uma mera tecnologia, né? É um jogo de poder das pessoas, e aí, na minha avaliação da psique, tem muito mais a ver também com uma projeção de poder, com querer descobrir Deus e outras coisas mais, projetando o ideal e o sentido de Deus no resultado, e que aí atrás, por aí vai. Talvez dê para falar um pouco sobre essas elaborações que eu tenho. E aí, primeiro me dei conta e falei, tá bom, é isso que a gente tem para hoje. Ao mesmo tempo, traz muitas coisas boas. Ou pode trazer, tem potencial de. E foi quando a primeira vez que eu tentei programar, porque eu queria fazer um negocinho, eu sempre usei WordPress também. E aí eu vi, caraca, meu, isso daqui eu nunca mais vou precisar de WordPress na vida. E eu tinha uns 8 sites em WordPress de coisas que eu fazia. E aí quando eu virei uma chavinha, eu pensei, se eu conseguia caçar bug
em WordPress, eu acho que eu consigo trabalhar com a IA me ajudando mesmo que eu não entenda de código. E aí que foi essa virada de chave. Depois que eu já ter mexido com texto, né, eu já fiz várias coisas com texto, assim. Mas na parte da programação foi isso. E usando que ferramenta especificamente, Sérgio, você estava usando na época? Cara, ainda não tinha tanta integração com cursor, por exemplo, essas coisas, não tinha IDEs prontas para programar ainda utilizando inteligência artificial. Então eu ia lá, vida louca, no chat GPT, pedia para ele me dar alguma coisa, eu copiava e colava, testava, dava errado, eu conversava com o chat GPT de novo, e aí, sei lá, consegui colocar uma landing page de um projeto no ar. Fui com isso, assim. Muito legal, muito legal. E E aí isso foi em que ano? cara, deve ter sido ano passado, ou deve ter um ano e pouquinho já, ou para 2 anos, sei lá, porque deve ter de uns 2 anos, eu acho. Nem sei mais. E, e, e eu acho legal que o objetivo de aprender era construir a landing page ou a landing page foi depois? Ou seja, você partiu de um O, problema que você queria resolver ou a abordagem foi de simplesmente, vou lá aprender sobre essa nova tecnologia? Foi de curiosidade. Eu pensei, caramba, esse negócio aí dizem que funciona, dizem que dá para fazer umas coisas, vou ver o que que isso pode fazer mesmo, né? Aí eu, na programação, foi com isso. E antes eu já estava brincando com textos, né? Então, e eu acho que isso acho que até pode ajudar a contextualizar mais. Eu peguei um framework de desenvolvimento de habilidades que eu construí junto com o ChatGPT. Então, meio que eu construí todo um sistema de jogo, tipo, quase que um sistema de um jogo de RPG voltado para desenvolvimento socioemocional, com uma Aham. história, com várias habilidades, com toda uma estrutura, com imagens, toda uma identidade visual bonitinha. Copiei tudo isso e colei no Notion, mas daí foi o primeiro achievement, por assim dizer, o primeiro sucesso que eu consegui. E aí eu fiquei surpreso, eu falei, caraca, mano, eu consegui fazer isso quase como usando como meu ghostwriter, sabe? Eu peço, Uhum. eu refino e ela faz. Aí eu pensei, caramba, eu quero tentar colocar uma coisa dessa no ar. E consegui. Então foi nessa transição. Muito legal, muito legal. E você está falando de curva de aprendizado? Cara, para mim, e aí eu, como diz um amigo meu, pode ser que eu seja um pouco fora da curva, e isso veio a somar com todo o estudo de raciocínio lógico, de como posso dizer? É um pensamento lógico que eu já tinha por me envolver com coisas de programação no passado com Excel. E eu sempre fui curioso, e eu fuçava em WordPress. Então, a minha aprendizagem veio anterior de padrões, de processos. Uhum. Então, para eu dar um salto para compreender o que a IA fala, foi relativamente rápido, porque, tipo, é muito engraçado que eu não sei programar na unha, quer dizer, posso aprender se eu fizer, mas eu consigo ler, compreender, entender onde tem um problema, avaliar, pesquisar a ferramenta, pesquisar alternativas e propor novos resultados possíveis que podem ser mais interessantes. Isso eu consigo fazer. E daí talvez venha Uhum. minha curva de aprendizagem, assim, nessa Uhum. capacidade lógica e analítica anterior. É, aí eu acho que a experiência em logística com certeza te ajuda um bocado, porque Muito, muito. no final das contas é sobre otimizar processos. A lógica em si, você deveria ter lógicas que são muito simples, né? A questão é como é que você faz o arranjo desses equipamentos todos para que eles se falem através dessas lógicas simples. Então, eu costumo falar isso muito com os clientes também, que é, antes da gente pensar em tecnologia, vamos resolver bem, se esse negócio estivesse nascendo hoje, com tudo que a gente tem disponível, como que a gente faria isso aqui? Então, uma abordagem bem voltada para resolver o problema, de fato. Mas uma coisa que eu fiquei curioso é, é, você falou, no início eu era um hater, né? O que que, o quais eram quais são ainda os pontos, talvez você conviva ainda sendo um hater e fazendo uso dela ao mesmo tempo, eu acho que isso é super possível. Né? Que são os pontos que te preocupam em tudo isso que a gente está vivendo hoje?
Cara, eu acho que é menos a tecnologia, porque eu acho que a tecnologia, como qualquer tecnologia, seja tecnologia social, tecnologia digital ou mecânica, todas as máquinas de revolução industrial que a gente trouxe, por aí vai, para mim a tecnologia ela é matéria, ela não tem vida, a gente que coloca alma nas coisas. Então, para mim o problema é a forma que a gente coloca alma nas coisas. Então, dado, e aí provavelmente podem me rotular de um monte de coisa, mas eu tento partir dessa premissa, de que dado que a gente tem uma estrutura social baseada em poder e dominação em alguma medida, que supervaloriza uma deturpação, que eu chamo de deturpação das relações a partir de um ideal de meritocracia demasiada, de que concentra poder na mão de poucas pessoas, que coloca o dinheiro como centro e dizem que não é religião, mas passam a adorar o Deus mercado e outras coisas mais, quando entra alguma coisa que pode beneficiar a sociedade, dando autonomia, trazendo conhecimento, trazendo descentralização e qualquer outra coisa, a tendência é que isso seja capturado, na minha leitura, pela estrutura que a gente vive. E aí, por exemplo, tudo fica na mão de poucas pessoas. Quem vai ter acesso à inteligência artificial são poucas pessoas. A gente briga por conta de regulação, confiando que as pessoas vão fazer um bom uso. E aí, quem toma a decisão sobre regular ou não são pessoas que estão no poder, e qual que é o limite da regulação. E quem sofre no lombo são as pessoas que apanham com todas as fake news possíveis de IA. Então, para mim, o que me faz ficar triste em relação a essas situações todas não é nem a IA, porque eu acho que ela é muito massa para descentralização do saber e do conhecimento e para acesso. O meu grande diálogo, e aí eu acho que é um processo dialético que a gente não tem tanto enquanto sociedade, é mais acusação, é justamente entender as estruturas que estão por trás do que constrói todas essas coisas, sabe? Por mais que exista a boa vontade individual. Então é mais por isso que eu sou hater nesse sentido, assim. Mas eu acho que é uma preocupação tremendamente genuína. Mas quando assim, é, eu acho que eu compartilho da mesma preocupação, né? Uma coisa que me acalma um pouco é pensar nos movimentos open source. Então, os movimentos open source, eles dão uma bela equilibrada na brincadeira inteira, né? Porque sem eles, aí, de fato, era um negócio, né? É uma loucura. Você fica escravo até a última instância do cara que é o dono da tecnologia. Então, quando eu olho para as iniciativas open source, isso acalma um pouco o meu coração. Uhum, Mas uma coisa que, é, e eu acho que a IA está tornando isso muito óbvio, que é o problema que a gente tem que resolver é um problema humano, no final das contas, não tem nada a ver com tecnologia, né? A IA só está mostrando, está botando no ventilador como a gente se comporta quando nós, seres humanos, temos na mão a possibilidade de encontrar uma nova fonte de ouro. Então, de uma forma geral, como seres humanos, o que a gente mostra na prática é que a gente não colabora, que a gente é ganancioso, que a gente quer garantir mais para si, que a gente pensa em regulações, no final das contas, que não visam o bem comum, que visam interesses individuais, de grupos e em algum lugar lá na fila da galera, do povo mesmo, né? Mas o povo está longe de ser top 3, top 5. Então, acho que é uma questão humana. E que eu quero te ouvir sobre isso é, e como uma questão humana, essas escalas de tempo têm que ser escalas alongadas. Então, eu não posso olhar para o hoje e falar assim, meu Deus, mas que desgraça, parece que ninguém está se dando conta, porque às vezes a gente está vendo um filme de um tempo de 100 anos, que é o tempo que demora para uma sociedade se reestruturar, para se reorganizar, etc. e tal. Então, por mais que às vezes eu pense, caraca, velho, a gente está fazendo tudo errado, a esperança que eu tenho é falar assim, não, cara, eu que sou míope, eu estou vendo de uma escala muito pequena algo que é muito largo. Então, sei lá. Enfim, não sei se eu viajei aqui. né? Eu acho que isso é o que me alimenta
dado que eu não quero ser uma pessoa tipo que acumula coisas ou que quer ser a pessoa notória no mundo por ter feito algo super grandioso, quero só fazer coisas legais com o que eu tenho, é pegar o que eu entendo como potencial da inteligência artificial para criar coisas e condições de transformação social e relacional e fazer algo com sentido disso, no meio dessa merda toda, achar uma florzinha, me apegar nela e fazer o que eu posso com o suficiente. Sabendo que essas lutas, por assim dizer, tipo, se for falar de transformação a partir de uma estrutura maior, não são lutas que a gente luta sozinho, e são outros jogos que precisam ser jogados. Então aí eu transito entre esse lugar, tipo, porque eu falar nunca mais vou usar IA, talvez eu vou estar fazendo isso, vai satisfazer meu ego, eu vou morrer feliz da vida que eu nunca usei IA, ao mesmo tempo talvez não vai ter tanta relevância, tipo, porque existe um jogo que transcende o individual que está sendo jogado. Então eu fico transitando nesses lugares com a minha desesperança, porque eu tenho a sensação de que a gente caminha para lugares muito perigosos, tentando apoiar iniciativas e pessoas que dão a cara para disputar esses espaços de poder e disputar novas coisas, e tentando no micro, que é onde meus braços alcançam, criar iniciativas que possam talvez ajudar a ressignificar a nossa forma de se relacionar, sabe? E não à toa, as coisas que eu tento fazer com IA tem mais a ver com isso. É dar sentido e significado para uma tecnologia que pode ser usada para o que eu considero bem ou para o que eu considero mal. Então é meio isso. E dentre as várias criações que você já fez, usando IA, quais são as que você gostou muito do resultado, enfim? Cara, a primeira coisa que eu fiz, e é muito engraçado, porque eu sempre faço as coisas para resolver uma dor minha. Não me importa se eu vou vender, porque eu sou meio nerd, então eu quero resolver dores minhas e testar. Eu tenho 1.000 ideias, testo as 1.000 e uma funciona. E eu lido bem com isso. A primeira coisa que eu fiz foi criar um robô, um jogo, na verdade, que eu chamei de Merlin Academia, que eram três, foram dois. Eu tinha 3 ideias, eu fiz duas. Coloquei no ar dois robôs para praticar comunicação não violenta, mas não de um jeito robotizado no sentido de que técnico, mas a partir de contação de histórias e tomada de decisão. Então eu fiz um jogo de contação de histórias bem simples para que a IA construísse a história a partir de uma série de parâmetros, que aí eu volto lá para o que você falou no começo, né? Dado que programação tem a ver com lógica, e eu preciso dizer o que eu quero, eu preciso estruturar num processo, eu peguei um processo de escuta de diálogo, transformei numa heurística lá, bonitinha, o que eu acho que seria importante, de dados, de condições, se isso acontece e aquilo. Criei uma estrutura para que a IA tomasse algumas decisões baseadas nesse modelo que eu trouxe e coloquei no ar e super funcionou assim. Usei em alguns cursos. Aí eu pensei, caraca, isso tem saída. Aí eu pe e aí, para mim, são esses 2 tipos de coisas, sabe. São coisas que eu posso construir utilizando a inteligência artificial como centro de um processo. E a segunda coisa que eu pensei foi: "Calma, todo sistema de computador", isso é óbvio talvez para quem mexe com isso, é um banco de dados, é uma tabela, não é uma tabela de Excel, mas é uma tabela diferentona e mais robusta. Então tudo que eu for desenvolver, é importante eu saber desenvolver com base nesse banco de dados. Eu aprendi como se estrutura, é um pouco essa ideia de banco de dados, estudando também. E aí eu pensei, faz 10 anos que eu estou procurando um LMS, um sistema de educação que me contemple. Usei Moodle, usei todos que pode pensar no mercado, ou eu assinei por um mês e parei, ou eu procurei, pesquisei, e todos eles ou era como uma Netflix, que só coloca vídeo, ou era um Moodle que era mais complexo e não tinha o que eu queria, que tem a ver com jogos. Aí eu resolvi criar o meu sistema próprio. Então eu estou desenvolvendo um LMS para mim mesmo, que eu já coloquei no ar, coloquei em prática, que é um LMS para o curso que eu dou, que tem uma parte de um jardim digital, que é tipo uma Wikipedia, mas um conceito próximo da Wikipedia. Coloquei uma parte de gerenciamento dos aprendizados das pessoas, coloquei uma parte de gerenciamento do grupo, colocando o link de curso para eu colocar legenda, a transcrição das aulas, etc. Então, eu fiz um sistema robusto o suficiente para mim e está funcionando de boa, fechado, né, num grupo pequeno. E disso derivou um segundo negócio, que é um sistema, e aí que eu volto para a ideia que eu falei, que para mim faz sentido usar IA para transformação social, né? Como eu sou apaixonado por jogos e por RPG, eu comecei a desenhar e estou testando também já um sistema de facilitação de atividades que a gente usa o jogo como centro. Então, a ideia desse sistema é que a gente tem uma história coletiva, e a primeira história que a gente está criando chama Em Busca da Empatia Perdida,
E a ideia é que a gente crie um grande jogo que várias pessoas joguem nas suas próprias cidades, nos seus próprios grupos, e a gente vai realizar desafios comuns, como, por exemplo, um desafio é escutar quem pensa diferente sem mandar tomar naquele lugar, tentando compreender o que é importante para ele. Quando você faz isso, você desenvolve habilidades. E aí você pode mapear, quando eu falei lá atrás desse mapa de habilidades, você pode mapear com uma ficha de personagem quais as habilidades que você desenvolveu. Só que se 10 pessoas fazem isso, se 1.000 pessoas fazem isso, a gente está jogando coletivamente um jogo que a gente está criando uma transformação social, uma reverberação, porque quanto mais eu escuto diferente, mais eu transformo as relações ao meu entorno. E aí, Uhum. baseado num princípio de jogo da Jane McGonigal, por quem eu sou apaixonado, e eu comecei a estudar isso em 2011, qual que é a ideia? Que a gente cria um grande jogo coletivo, que as pessoas têm autonomia para criar os seus próprios desafios e que a gente crie percursos controlados no começo, meio e fim, para que a gente jogue um grande jogo de transformação social e produza informação em conjunto, e também que um jogo que a gente joga sozinho junto, porque a gente tem os nossos pequenos grupos que a gente joga, mas a gente faz parte de uma história maior. E eu só consegui fazer isso, que é um sistema de aprendizagem super robusto na real e complexo, porque hoje tem inteligência artificial. Senão, eu teria que pagar pelo menos R$ 100.000 para uma empresa desenvolver isso para mim. Porque eu já tive outros projetos que eu tive que gastar um bom dinheiro com uma fábrica de software, sabe? Então, esse tipo de Uhum. coisa que a me habilitou, assim, tipo, se eu quero jogar um jogo pelo Brasil inteiro, que é uma das minhas ideias de propor, provavelmente no próximo ano, a gente, tendo uma tecnologia que permita isso, talvez a gente consiga contar uma história coletiva diferente dessa história padrão que a gente está conversando aqui, de poder e de dominação. Então, para mim, a IA é isso, sabe? Dentre outras coisas que eu fui fazendo, né? E, e segue nos mesmos moldes. Hoje você usa Cursor, Lovable. Eu uso só o cursor, porque eu Aham, viciei nele. Tipo, o meu cérebro já acostumou com o formato que ele aham. trabalha, que ele responde com o processo. Então, eu uso só o Você cursor. performa bem no curso. Sim. E também porque todo dia é tanta informação e eu acho que isso me deixa cansado. Tipo, todo dia é uma coisa super Aham. nova, linda e maravilhosa. E aí eu não preciso de tudo, eu preciso só de uma que cuide. Se uma tá Exatamente. Precisa funcionando, de uma. No final das contas, a gente precisa de poucas, mas que a gente domine, né? Que a né? gente esteja bem entrosado com elas, para que elas façam o que a gente quer. Se As cuida e está dentro do orçamento, por que não? Exatamente, exatamente. Eu tento me forçar ao máximo para ficar no mundo de graça. A única que eu estou pagando ultimamente é a Lovable, mas porque, pro ponto de vista de protótipo, ela é muito boa, é muito boa. Mas, enfim. E você falou desse jogo e você falou de outras coisas também. Me conta das outras coisas também. Que a gente está aqui para saber, É, você como curioso. É, é, e acho até que uma coisa que era legal ter a tua percepção é, como você está brincando com isso há bastante tempo, é, quanto você sente que a barreira de entrada está caindo, ou seja, que está ficando cada vez mais acessível para todo mundo. cara, eu vou trazer muita parte da minha experiência anedótica, pessoal, né, do que eu vejo, do que eu vivo e de que eu escuto de pessoas que entendem. Eu vou tentar trazer essa mescla. Uma das pessoas que eu acompanho é o Anderson Pereira e eu me pauto um pouco no que eu escuto dele para eu criar algumas percepções. Então, para as pessoas saberem que eu estou tirando parte do meu nariz e parte do que eu escuto de quem entende. Eu acho que a primeira coisa, talvez até antes disso, é que eu tenho gastado em média uns R$ 1.000 a R$ 1.500 só de curso, porque eu uso muito, muito, muito crédito mesmo, porque eu, para ter uma ideia, as coisas que eu estou programando tem normalmente pelo menos 100 arquivos no total. Então é um puta de um projeto, não é uma coisa tipo, vou fazer uma página web, não, é um negócio com banco de dados, com 30, 40, 50 tabelas, vários esquemas diferentes, enfim, é super nem eu sei às vezes o que está acontecendo. Por isso que eu vou estudando depois o que está sendo feito. Então, isso é uma coisa. O... eu acho que eu vou falar desse outro projeto, porque isso eu acho que traz uma resposta ao que você perguntou. Eu tenho outro projeto que é tipo um Miro ou um Mural, só que para jogos, que chama Facilita.
E aí esse facilita, eu também estou usando dentro de a tecnologia em si, eu estou usando para construir uma outra coisa para mim. Mas a ideia é essa, é um mural para jogar jogos de cartas de tabuleiro de forma simples, para qualquer pessoa utilizar. E isso envolve banco de dados, envolve interação real-time, envolve tecnologia de peer-to-peer, porque a gente está usando peer-to-peer no processo, envolve armazenamento de informações no navegador das pessoas, envolve uma série de questões que não são triviais do ponto de vista de tecnologia. Tipo, não é fácil colocar 10 pessoas ou 20 pessoas no mesmo tempo, conversando, mexendo as coisas juntas e com performance, algumas coisas assim. E esse amigo meu, Marcelo, que está junto comigo programando isso, ele que estruturou e ele estava sem tempo de corrigir várias coisas. Eu falei, eu tô com tempo, Marcelinho, vamos lá. Eu peguei, refatorei um monte de coisa, resolvi um monte de BO que tinha que resolver. E quando ele viu, depois ele falou: Mano, você tá fazendo coisa que nem o sênior que trabalha comigo faz. Ele é engenheiro de software, ele estava liderando umas equipes onde ele trabalhava. Ele falou: Nem o sênior dá conta de resolver, velho. Eu falei: Mano, como assim? Porque eu sou um Zé Mané que não entende de colocar a mão no código, mas estou resolvendo esse problema. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Então você tá falando que ou um sênior é idiota, ou eu estou acima da média, ou não é sobre isso, é sobre outra coisa. E aí que eu me dei conta, e muito conversando com o Marcelo, de que o que me. E aí por isso que eu brinquei no começo, que às vezes eu acho meio merda falar vibe coding de forma depreciativa, porque na real, se eu for pensar numa estruturação de qualquer coisa, as pessoas que têm uma capacidade analítica e de compreender problemas e de entender padrões e de encontrar soluções, encontrar brechas, eu acho que são as pessoas que têm uma capacidade crítica. Então, o que eu posso dizer que eu sei fazer com IA é olhar para um problema, ver o que está acontecendo e ter uma capacidade crítica e analítica suficiente para eu saber pedir exatamente para o cursor, no caso que eu uso, o que eu preciso refatorar. Então, não é tipo, porque eu vejo muita gente falando, mas eu peço para o curso, ele começa a alterar 50 arquivos. Claro, porque é isso que a inteligência artificial vai fazer. Então, se eu não tenho a capacidade crítica de olhar para isso, entender o que eu quero, entender o padrão e montar bloquinhos, como você falou, sabe, antes, eu acho que isso é muito mais difícil, assim. Porque aí a gente só vai ficar pedindo coisa, ela vai trazer lixo, eu vou dar lixo, ela vai devolver lixo. Quando eu dou coisa boa, ela devolve lixo e coisa boa. Aí eu preciso filtrar. Eu acho que essa aqui é a minha métrica. Então, e eu refatorei, sabe? Refatorei um negócio que a gente vai eu estou colocando no ar, inclusive numa parceria com um pessoal dos Estados Unidos que é dono da licença de um jogo que eu comercializo no Brasil, que é o jogo Grok, e eu vou colocar no ar o jogo Grok para pelo menos 500 pessoas usarem agora. Então, eu acho que é possível fazer muita coisa, mas a curva de aprendizagem para fazer umas coisas cabulosas, tipo, nesse lugar que eu estou trazendo, eu acho que a curva de aprendizagem ela é bem grande assim. Tipo, porque não é uma coisa trivial. Ao mesmo tempo, se alguém precisar fazer hoje uma calculadora de peso, uma calculadora de IMC, qualquer outra coisa, vai no estalar de dedos, porque não envolve complexidade. Então, eu acho que a barreira de entrada para coisas simples, ela reduziu bastante. Se você quiser colocar no ar hoje um formulário de pesquisa, ao invés de usar um Google Forms, você pode fazer em 2 horas uma landing page com um formulário de pesquisa. Então Total. tem esse balanço assim que eu faço, sabe? Não sei se eu respondi, eu viajei muito. Não, eu acho que super respondeu e eu super estou de acordo, porque o que eu acho que é muito interessante hoje é, para começar a brincar é simples. Aí, se você quiser resolver problemas muito complexos, de fato, o negócio fica mais complexo. Eu acho que tem uma grande vantagem em tudo que você falou, que é a capacidade de conseguir ler os códigos. Eu também consigo, eu diria que de uma maneira mais macro. Então, por exemplo, eu super me beneficiaria de ver você mexendo, ou seja, ver a forma como você ataca os problemas, né? Ou seja, eu acho que isso ajudaria muito, porque no final das contas, esse skill não é esse é o skill mais difícil de ganhar. De Uhum. conseguir olhar para o código e falar assim: olha, não quero que você refatore tudo, não. Eu quero que você refatore este pedaço aqui, ó. Este pedaço aqui não tá legal.
Então, super ajudaria. Eu acho que isso é uma baita de uma vantagem. Por isso você vai super bem com o Cursor. Né? A leitura que eu faço é que o Cursor é muito melhor para quem sabe minimamente desenvolver. E o Lovable é melhor para quem não sabe desenvolver. Mas, num determinado momento, o Lovable você vai bater com a cabeça no teto. Por quê? Porque quando fica muito complexo, ele sozinho não dá conta. Mas eu super usei de uma maneira que foi interessante, numa empresa que é um cliente e que tem, na verdade, eles têm, tô botando aqui na tela que a Karen e a Maria Clara estão mandando recado. Karen está gostando do papo, e Maria Clara está aqui reforçando que o trabalho do Sérgio é incrível, para quem não sabe. Nossa, você falou alguma coisa que me esqueci. Enfim, até eu me lembrar, eu vou colocar aqui a pergunta. Você falou da empresa que você estava trazendo que você usou Ah, Lovable para sim, cuidar de um BO. boa, boa. E os caras têm 2 desenvolvedores lá dentro, caras super júniors, mas competentes, super competentes. Competentes e, de uma certa forma, trabalhando numa mesmice. Um trabalho, assim, pouco motivador, porque eram fazer coisas transacionais de tecnologia. E ambos sabiam programar. Então, o que a gente fez foi usar o Lovable como um Kickstarter. Ou seja, usamos o Lovable para estruturar em grandes linhas o que a gente queria, ter uma coisa funcionando dentro daquela arquitetura. E aí a gente exportou para fora do Lovable e a partir daí eles continuaram o desenvolvimento. E foi incrível, porque eles conseguiram desenvolver 3 sistemas já que mudam o jogo da empresa. E nasceu a partir de uma primeira interação no Lovable e depois eles levaram para VS Code, enfim, eles codaram direto. Mas Cara, te interrompi aí. não, isso que você está trazendo me lembra um negócio muito massa que eu estava brisando esses tempos por causa das conversas que eu tenho com o Marcelo. Porque o que acontece? Se eu vou fazer qualquer projeto de tecnologia, para contextualizar, para essa plataforma que eu estou desenhando com o Marcelo, que é um quadro branco digital para jogos, eu gastei R$ 50.000, R$ 70.000 no total pagando uma fábrica de software para desenvolver. Não, 50 mil com uma fábrica de software, mas depois uns 20 e tantos mil com desenvolvimento, para colocar no ar. E não foi nada do que eu queria. Parte porque eu não sabia muito bem o que eu queria, parte porque eles propuseram alguma coisa para mim porque eu não sabia o que eu queria, e parte porque a gente não definiu as stacks necessárias, ou nem sei se o nome está certo, a gente não definiu as tecnologias necessárias para fazer o projeto acontecer. E aí que eu me dei conta. Então, pensando nisso que eu estou fazendo, o que eu sei que eu preciso? E aí é quase que o kit padrão que eu acabo usando para fazer as coisas, que é o que tem ao meu alcance hoje. Então, me critiquem se estiver tudo errado, não tem problema. E me ensinem. Eu uso o Supabase, que é muito fácil para eu trabalhar com banco de dados, que eu consigo ter comunicação fácil com ele. Eu uso o Next, porque Next é relativamente simples para Next.js, para colocar no ar alguma coisa, no sentido de colocar um site no ar com simplicidade de uma coisa super robusta. E ajuda já com front-end. Eu uso o Shed CN para usar a interface visual, para criar tudo bonitinho, botões, essas coisas. Então, sabendo que eu tenho essa tecnologia como base, eu já tenho um rol de coisas que eu consigo programar e eu consigo aprender o que são as boas práticas, os padrões para usar para desenvolver qualquer coisa com isso. Por exemplo, com Supabase, esses tempos atrás, eu vi que uma pessoa estava falando que não era Supabase, mas ela invadiu o jogo de um cara porque ele não tinha segurança em várias camadas. E aí eu percebi que ter segurança em várias camadas significa ter um sistema de autenticação robusto que só determinado usuário pode fazer chamada no banco de dados e vai devolver só a informação dele e não todas. Eu me dei conta que não pode deixar informação, isso felizmente eu nunca tinha deixado, mas não pode deixar informação no client side para as pessoas acessarem informações que são informações importantes de banco de dados. Elas precisam ficar no lado do server. Então, como eu vou aprendendo essas coisas, eu vou desenvolvendo uma estrutura do que significa uma boa prática de gestão. Isso, para mim, não é sobre programar, é gestão de projeto. E aí eu entendo que eu preciso, por exemplo, também, e aí dentro desse projeto tem um negócio que a gente chama de store.
que é poder compartilhar o estado de todas as coisas para que todo mundo que está na mesma sala saiba. Então, eu entendi que eu precisava aprender como funciona um store, para eu entender quais são as boas práticas. Aí eu entendi que a melhor saída para a gente, se a gente quisesse economizar nesse momento, era peer-to-peer, porque a gente faz uma conexão entre computadores. Então, eu fui aprender como que faz conexão entre computadores com YJS. E aí eu me dei conta depois de que para ter uma qualidade de conexão peer-to-peer, eu não posso ter mais do que 12 ou 14 peers, porque eu vou ter conexão cruzada entre todo mundo. É cada pessoa falando com todas as outras. Então, se eu tenho muitas conexões ao mesmo tempo, o servidor fica pesado, a conexão entre as pessoas pesa. Aí eu fui fazer uma outra pergunta para o chat GPT, enfim, os IA da vida. Como eu posso cuidar disso? Eu cheguei em algumas possíveis soluções, que seria fazer um peer-to-peer descentralizado, criando como se fosse as pessoas mães e as outras pessoas filhas e ter uma conexão cruzada. E aí eu acabei pensando em testar isso. Então, como eu não estou preocupado em fazer o negócio só, mas eu estou preocupado em entender qual tecnologia me atende, qual é a forma que me atende, a execução depois ela vem como consequência. Eu acho que esse pensamento de construção prévia de compreensão dos cenários não é comum. A mesma coisa foi com o IA. Eu comecei fazendo IA na unha, aí depois eu entendi que existia LangGraph. E aí LangGraph me dá autonomia para fazer outras coisas. Eu fui aprender como funciona o LangGraph. Então é sempre para mim orientado ao cuidado com o processo, e por isso que vim da logística super me ajudou e me viciou nesse olhar, do que sair programando igual doido pedindo para a IA trazer qualquer coisa, sabe? E aí, quando eu vou no código, eu entendo o que a IA está trazendo, eu entendo as besteiras que ela está trazendo, eu entendo as besteiras que eu estou pedindo, e vou aos poucos refinando, e às vezes eu mesmo coloco a mão no código para tirar uma coisa ou outra, eu copio e colo falando, olha, isso está errado, isso poderia fazer de outro jeito, porque eu pesquisei sobre, e aí eu vou pedindo para ela refinar os códigos para mim. É um trabalho meio que de construção artesanal, assim. E eu acho que isso é legal trazer, porque às vezes as pessoas, parece que as pessoas dão a entender que é só ser igual doido, ficar, faça para mim um website que vai ser vendido por R$ 1 milhão. Não é, sabe? É bem mais trabalhoso e gasta dinheiro. Não à toa, eu tô gastando R$ 1.500 só com plataforma hoje, assim. Tá no mudo. Pô, desculpa, que eu tô mutando porque volta e meia entra um martelo aqui de fundo. O que eu acho muito legal dentro da tua história é perceber como essa é uma maneira diferente de aprender, que é aprender guiado pelo problema que você tem à frente. Então, que eu acho que isso é um baita desafio para as pessoas hoje em dia, de uma forma geral, que é a gente está acostumado a aprender de uma outra forma, que é primeiro você acumula conhecimento e depois que você tem esse conhecimento acumulado, agora você pode ir para determinada arena que você vai conseguir se safar bem durante muito tempo porque você acumulou aquele conhecimento. E agora a gente está falando de um tipo de aprendizado que é muito mais dinâmico, que é parecido com o que as crianças usam para aprender, que é a experimentação. Então você está experimentando atravessar um muro, então você tenta de um jeito, tenta de outro, você tenta de um outro jeito, você vê que não é muito legal porque você rala o joelho. Então você vai transpondo os problemas enquanto você está aprendendo como resolvê-los, no final das contas. Que eu acho que esse sim é um skill que me parece uma competência que me parece muito relevante para o futuro, né? Quando eu olho Uhum. pro daqui para frente, eu acho que a gente vai ser cada vez mais exercitado por isso. Não é: "Sérgio, me conta, você sabe fazer isso?". "Não, não sei". "Não, não sei, mas eu descubro. Eu dou um jeito, eu sei como usar os recursos que estão tremendamente disponíveis e abundantes na minha cabeça, hoje em dia, pra pessoa que quer aprender". O cara que quer aprender tem 300.000 recursos disponíveis, Uhum. mas é uma coisa que está muito presente na tua história, que é um probleminha, aí você vai e resolve o probleminha, aí outro probleminha e vai em frente. Então, eu sou um super defensor desse processo aí também. Eu acho que com isso que você trouxe, tem para trazer mais alguma coisa? Que eu Tem, adoro ficar claro, fica contando à abobrinha vontade. sobre isso. Porque o que para mim faz sentido diante do que você trouxe, eu acho que existe uma rusga, e isso provavelmente acontece em toda e qualquer coisa hoje em relação à tecnologia,
do dilema entre ser especialista e ser o qualquer um, porque o que garante status, na minha leitura pelo menos, do ser humano muitas vezes é a posição que ele ocupa e a escassez que existe, não sei, não é escassez, a diferenciação entre quem é considerado bom e quem é considerado ruim. E quem é considerado bom, pensando em diploma, por exemplo, é o status garantido, o status social que algo que eu faço me garante, e a capacidade de não ter novos entrantes em qualquer lugar. Por isso que gera essa escassez em algumas coisas. Então, quando eu começo a tornar mais acessível e começo a permitir que mais pessoas consigam fazer, não que seja perfeito, uma obra de arte que nem Michelangelo, mas algo que chega numa obra suficiente para que outras pessoas desfrutem, porque nem todo mundo quer ver um Michelangelo, isso às vezes me parece que começa a diminuir o poder das pessoas que tinham uma barreira de entrada maior, e essa diminuição de poder, porque a barreira de entrada existe, começa a gerar um sentimento de opa, está sendo cada vez mais pessoas vindo para cá, e pode chegar a um lugar de depreciar a imagem das pessoas que fazem, ter comparação de não saber quem é bom e quem é ruim, e até perda de espaço muitas vezes. E eu acho que muitas das conversas na minha leitura vão muito mais por uma disputa de poder e significado do que é ser uma coisa ou outra, do que necessariamente sobre atingimento de resultados e mudança de paradigma. Porque aí, se me falam para mim que uma empresa vai. E aí, vou tirar um número do nariz, inventando aqui. Se falam para mim que uma empresa vai ter 50% de redução na folha de pagamento dela, porque ela pode usar a inteligência artificial com outros tipos de colaboradores, e um colaborador que ela pagava 20 mil, talvez ela pode pagar 10 para um que é mediano, que não é considerado tão bom quanto aquele, mas ele tem uma capacidade analítica que vai entregar 80% do que precisa, ele só vai ter um super técnico que vai fiscalizar o que todo mundo fez para corrigir. Quem está lá em cima, que tem muito poder por conta do status que conseguiu a partir do trabalho que sempre exerceu e dos diplomas, etc., vai começar a perder poder, porque esse espaço vai ser transformado e enchido, inflado ou preenchido por outras pessoas. Eu acho que esse tipo de discussão ao redor da inteligência artificial em geral não é feito a partir de uma complexidade, sabe? É muito, sei lá, agora eu vou usar um termo pejorativo de propósito. É vibe coder é merda. Ou é pessoa que tem 30 anos de experiência, está com o ego inflado. E a gente não consegue conversar sobre as dores, os desafios que estão por trás, porque no fundo talvez o que a gente esteja falando é: eu quero fazer algo legal para minha vida, eu quero poder ter um dinheiro para pagar minhas contas, eu quero uma sociedade, algumas pessoas pensam, outras estão se lascando, mas enfim, eu quero uma sociedade mais legal para mais pessoas. E a gente não conversa sobre isso que está por trás, a gente só problematiza o que a gente vê. E a gente fica em discussões, em disputas, talvez porque a internet seja isso também, e eu que tenho expectativas demais, que a gente possa ter conversa de verdade. E o que eu chamo de conversa de verdade é falar sobre o que importa, e não falar tá bom e tá ruim, tá certo e tá errado, e interditar o debate a partir de apontamentos de dedos, sabe? Mas é porque eu sou meio iludido com isso, talvez por eu vir do universo do diálogo e da escuta. Não, não, não acho que, de novo, é que eu acho que a escala de tempo é longa. É. A escala de tempo é longa e a gente ter o espaço para ter conversas como essas aqui, eu acho que justamente são conversas que são necessárias para que as coisas aconteçam, no final das contas. É que talvez a gente compartilhe de um otimismo grande. A gente gostaria que fosse muito diferente, porque a gente vê que poderia ser muito diferente. Por que que não é? Enfim, porque leva 100 anos e não leva 20 anos, por Uhum. mais que seja possível acontecer em 20 anos. Deixa eu trazer aqui uma, peraí. Eu sei que eu vou chutar que é do Davi Prata, mas eu não tenho certeza. Acho que esse é um problema do mercado atual, não dar espaço para profissionais capazes de aprender o que se precisa. O profissional precisa já saber tudo que a empresa quer e muitas das vezes ela quer 50 habilidades. Mas muitas vezes um profissional capaz de aprender rapidamente o que se precisa pode ter muito mais valor. Uhum. Né? A minha esperança, no final das contas, é que eu acho que, à medida que a tecnologia avança e é, a gente vai ficando cada vez mais produtivo, se de fato vão precisando de menos pessoas nas empresas, quem vai escolher são as pessoas. Ou seja,
elas é que vão fazer a baita diferença. Primeiro, eu não tenho medo de faltar problema para resolver, porque eu acho que isso tem de sobra. Tem de sobra, de sobra, de sobra. Então, é, eu vejo um cenário onde tem um problema para atacar e eu vou querer saber, mas vem cá, com quem que eu vou resolver esse problema? Não, é com o Sérgio e com a Maria Clara. Não, então vamos embora. Vamos embora. Com esses dois aí, cara, puta, adoro trabalhar com esses caras, então se for para resolver o lixo do meu bairro ou a fome do Rio de Janeiro, se tiver com esses dois caras, eu vou resolver. Tecnologicamente, a gente é uma potência, mas precisa de três pessoas para aquele negócio fazer acontecer. Não tem jeito. Você pode ter um exército digital, mas tem três pessoas que precisa ter. E eu acho que nesse cenário as pessoas estão muito empoderadas. Então, a minha esperança é essa, na verdade, que o que comece a contar muito é a colaboração. É o cara, eu faço muita questão de que seja o Sérgio. Pô, porque ter o seu Sérgio nesse grupo aqui é incrível. Tem umas horas que, pô, a gente discorda e ele traz o grupo para um lugar diferente. Então, ter ele na mistura, e aí é engraçado, porque aí eu acho que eu que estou viajando, mas não tem nada a ver com competências técnicas, tem a ver com Uhum. competências humanas. Humanas. Ter ele na mistura aqui, do ponto de vista humano, é muito interessante. Mas, enfim. Eu acho que o que extrapola disso, que você trouxe, que eu acho que é fundamental para mim, se eu olho do ponto de vista de construção histórica, a gente vem de uma revolução industrial, uma revolução tecnológica cada vez maior, que a tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço e o humano vem perdendo espaço para a tecnologia porque ela dá conta de fazer e joga na nossa cara que a gente não é tão especial quanto a gente sempre achava que era. Porque é especial quem tem aquilo, quem entrega algo que ninguém mais pode entregar, e eu passo a ter valor dentro de um espaço que as pessoas necessitam. E o que você está trazendo para mim, dado que nós não temos mais valor técnico, porque a técnica ela acaba se diluindo em outros locais possíveis de entregá-lo, o que mais sobra? E se a gente só se identifica com ser técnico, a gente não pode ser nada, só técnico. E aí a gente perde a nossa identidade, que é lutar por ela a todo custo. Se a gente consegue ser quem a gente é, e a gente é muito mais do que técnico, só que existe um design organizacional, pensando agora enquanto sociedade, para que as pessoas possam existir enquanto quem elas são, não enquanto só pessoas técnicas, aí eu acho que a gente cria espaço para ser humano muito mais do que ser uma pessoa técnica que vai entregar sua força de trabalho por dinheiro no final do mês para produzir alguma coisa. Então, acho que se a gente não e aí eu acho que o paradigma tecnológico ele muda muito mais rápido, pensando no que você falou, do que o paradigma humano. Porque quando a gente pensa em transformação da sociedade, a gente tem uma evolução muito menor enquanto ser humano do que enquanto tecnologia. A gente tem muitas novas tecnologias, mas uma construção de sociedade ainda defasada, talvez para os desafios complexos que a gente tem que endereçar. E aí fica na mão de quem tem poder tomar as rédeas e guiar o mundo, que na minha leitura acaba guiando para um abismo, ao invés de a gente guiar para uma construção baseada na colaboração, na coletividade. E aí a gente tem todas umas distorções que acontecem por causa disso. Claro que não é simplista desse jeito, porque senão seria leviano da minha parte, mas eu acho que talvez essa leitura pode apontar para possíveis lugares assim de compreensão. E não é sobre IA. É. Não, não é. Essa é a Então é boa isso. e a má notícia, na verdade. Né? Acho que se fosse um problema de tecnologia era bem mais fácil de resolver. Mas com os seres humanos, não. Quando bota a gente na mistura fica mais complexo. A gente está caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta que eu faço sempre duas, mas eu acho que uma a gente respondeu aqui agora. Mas a saideira é: se de fato a gente caminhar para uma IA que é tremendamente capaz, ou seja, que você pede um código e ele te desenha um código perfeito, impecável, sem absolutamente nada, um apertar de botões, seja essa IA que é geral. O que que você, como um cara curioso, o que que você perguntaria para ela, Sérgio? Boa pergunta, deixa eu pensar. Eu perguntaria para uma IA que sabe tudo.
Eu acho que eu nem teria tempo de perguntar nada, porque eu já estaria morto, porque ela tomaria uma decisão muito de preservar outras coisas que não o ser humano. Mas se ela me permitisse viver com toda a sabedoria que ela tem, eu acho que na real eu não perguntaria nada, eu só iria adorá-la como Deus. É porque é isso que a gente faz. E por que que eu tô falando, nossa, me dei conta disso agora? Porque a ideia de ter uma inteligência artificial geral que tudo sabe, tudo faz, na minha leitura psicológica, é uma projeção de Deus. Porque Deus é aquele que tudo sabe, tudo faz, está acima de todos. Então acho que eu não teria mais nada a perguntar que não adorá-la e falar, ó Santo Iá, guia a minha vida. Seria um pedido. Ai, ai. Bom, primeiro você setou um cenário onde você não estaria lá, porque ela já teria te exterminado. Depois você suavizou o cenário e falou: tá bom, ela foi complacente, deixou eu continuar ali, e aí nessa hora você, acho que corretamente, na verdade, com esse cenário, você só ia adorá-la. Boa, bom, bom demais, Não bom tenho mais o demais. que dizer para ela. E eu acho, na minha leitura psicológica, talvez isso nunca chegue, porque é só uma projeção humana do que significa a perfeição, assim, tipo, da ideia de tudo saber e tudo poder. Boa, Acho que é boa. isso. Essa é uma conversa que rende mais É. um podcast. Boa. Sérgio, quero super te agradecer pelo papo, foi um prazer. Quero agradecer também a Karen, que esteve aqui com a gente, o Davi Prata, que teve, eu acertei que era ele, Maria Clara Lopes, que passou por aqui também, Lucas, que chegou aqui agora. Tanto eu como o Sérgio estamos disponíveis no LinkedIn, então a conversa não precisa parar aqui, a conversa pode continuar ecoando, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Quero super te agradecer, Sérgio. Te dou as palavras aí para você fazer o fechamento, enfim, se você quiser apresentar algum trabalho teu, fica à vontade. E é isso, vamos lá. Ah, eu acho que não tenho muito nada para dizer, não. Quem acha que alguma dessas doidices que eu falo faz sentido, a gente pode trocar ideia. E se acha que não faz sentido, também me diga que não faz sentido. Quem sabe a gente chegue em outros sentidos e significados que não o nosso individual, porque senão vai ser só uma tentativa de convencimento. Eu acho que se alguém achar interessante algo do que eu falei, pode me perguntar. E aí o CAD está aqui, a pessoa com quem eu estou fazendo, na verdade, eu acho que isso eu quero contar. O nosso sonho e vontade, e isso vai acontecer em algum momento, é propor um grande jogo coletivo para que a gente jogue jogos de transformação social massivamente. A nossa meta, e aí a gente está conversando com algumas pessoas, usando essa tecnologia que eu falei, que chama Engage, que a gente quer criar um grande jogo de mobilização social para a gente, de um tempo até o dia, 2 dias antes da COP, que vai acontecer lá no norte, que a gente joga um jogo de transformação social para contar uma história de transformação a partir de ações concretas na sociedade. Então, meio que tem um mapa de pessoas ao redor de todo o Brasil, estudantes, grupos jogando, fazendo ações envolvendo os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para mostrar que é possível, conjuntamente, a gente fazer pequenas coisas. E se a gente tem 100 mil pessoas juntas fazendo pequenas coisas ao redor de todo o Brasil, a gente consegue contar uma história diferente do que um pequeno grupo de pessoas diz que não é possível ou diz que tem que ser assim. Então, o meu sonho com inteligência artificial passa por esse lugar. Como eu posso usar IA a serviço e não sobre, como Deus, mas a serviço, sendo dominada pelo ser humano para criar coisas que façam com que a gente dê um salto na transformação social. E se alguém acha que isso é interessante, quiser conversar com a gente, eu vou estar super afim. Acho que é Bom, e isso. quem não acha que isso é super interessante, pode procurar o hospício mais próximo e se internar, porque você não tem nenhuma salvação. Boa, Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou e semana que vem tem mais. Valeu, gente.